Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Hoje nós temos mais um caso aqui de uma mãe que está em busca de rever a guarda da filha. Hoje nós vamos conversar aqui com a Damares, que está com a gente. A Damares é uma brasileira, ela é mãe da Luíse. A Luíse, hoje, ela está na Coreia do Sul e nós vamos entender tudo isso. Por que a Luíse está na Coreia do Sul, a Damares está no Brasil? Oi, Damares. Tudo Oi, bem? Karen, tudo bem? Você? Tudo bem, obrigada por participar aqui com a gente para contar a sua história. É o que a gente estava falando em off, que eu acho que as histórias fazem nós mulheres uma aprender com as outras, né? E Sim, com dar força certeza. uma para outra. Então, Sim, muito obrigada agradeço por você aceitar. pela oportunidade, de poder ouvir minha história, né, de poder contar para as pessoas e alertar outras mães, outras mulheres. Obrigada, Luíse. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva no canal, porque ajuda a nossa comunidade a crescer e o canal a continuar aqui no ar. Damares, qual o seu Instagram? Se as pessoas quiserem falar com você, como que a gente faz para falar com você? O meu arroba, onde conto toda a história do que aconteceu, é o arroba Volta Louise. Damares, vamos começar lá de trás para a gente entender essa história. O pai, o genitor da Sim. Luíse, ele é da Coreia do Sul, é isso? Ele é da Coreia do Sul, ele é um imigrante, né? Veio muito pequeno para o Brasil. Eu acredito que com 5, 6 anos ele veio. Ele já morava aqui há muitos anos. E você é da onde? Do Brasil? Eu sou de Manaus, De mas eu moro em Manaus. São Paulo faz muito tempo já. E vocês se conhecem aonde? Você e o genitor? Eu conheci ele numa viagem que eu fiz a Fortaleza. Na época eu ainda morava em Manaus, né? Eu fiz uma viagem em julho de 2014 e eu conheci ele através de um outro amigo que estava ficando com uma amiga e me apresentou ele, né? Ele morava em Fortaleza já. Tinha ido a trabalho. Na época, estavam contratando bastante coreano, tinha uma grande demanda de sul-coreanos, e eu conheci ele lá. E a gente acabou se apaixonando e vivendo junto durante os 4 anos, entre idas e vindas. E vocês chegam a morar junto mesmo? Chegamos a morar junto, sim. E como que a Luísa aparece? Ela Bom, aparece? a gente se conheceu em julho de 2014, né? A gente já foi morar juntos e um mês depois, né, ele começou a mudar, veio o primeiro tapa, o primeiro puxão de cabelo. E aí ele me pediu desculpa, eu perdoei, mas aí foi passando, né, já entrou no final do ano, já da virada de 2014 para 2015 e foi intensificando, né? A gente se separou, voltou. Em 2015 foi o ano assim que a gente mais se separou e voltou, né? Era muitas agressões físicas, verbais, principalmente, muitos xingamentos. E a Loíse veio em fevereiro de 2016, quando tanto eu como ele a gente se decidiu colocar um ponto final na relação, porque não tinha como mais aguentar, nem eu e nem ele, né? A gente estava muito diferente, a gente pensava muito diferente, e ele também tinha os vícios dele, a qual eu não concordava, né? Ele bebia muito, usava outras coisas ilícitas, e era aquilo que fazia mal para o nosso relacionamento. A gente não tinha mais diálogo, a gente resolveu se separar, mas foi nessa separação, quando eu voltei para casa da minha família, que eu descobri que eu estava grávida. E vocês moravam aonde? A gente morava em Cumbuco, em Fortaleza. E acho que você volta para São Paulo na casa da sua família? Para Manaus. Ah, Minha certo. mãe morava na época lá, em 2016, né? Em fevereiro de 2016, quando a gente entrou no acordo, falou: vamos se separar, cada um vai para o seu lado. Eu voltei para Manaus, né? Ele ficou em Fortaleza, ele trabalhava, tinha a vida dele lá. E foi quando eu descobri que eu estava grávida. Mas para mim contar para ele, eu tive que ter muita certeza, porque eu não acreditava que eu estava grávida, né? Para me contar para ele, eu tive que ter certeza. E Por aí que foi você não aquilo. acreditava? Por que você não acreditava? Porque eu pensava assim, nossa, em 1 ano e meio, né? Foi 1 ano e meio, eu não engravidei, e logo justo agora, que mesmo eu gostando dele, eu me separei, porque eu não aguentava mais aquela vida que eu tava levando. E eu falei, justo agora que eu tô decidida a seguir a minha vida, a voltar a estudar, viver feliz, né?
porque foi 1 ano e meio de agressão, de xingamento, de um relacionamento tóxico ali, né? E eu falei, eu tenho que me reerguer. E justo quando eu queria mudar a minha vida, veio a gravidez, né? E eu realmente não acreditei. Mas ao mesmo tempo que eu não acreditei, me veio um misto de sensação. Eu não fiquei triste. Eu não fiquei, ai meu Deus, o que vai ser? Não, claro, fiquei depois. Mas o meu sentimento mesmo foi de felicidade. E aí eu contei pra ele, mas infelizmente, né, ele não aceitou a gravidez, né? Ele falou coisas absurdas pra mim. Na época, ele tinha me dado um celular, um iPhone, né, que era lançamento. Ele simplesmente falou: vende o celular que eu te dei e aborta. Eu não quero essa criança. O filho não é meu. E, por um lado, dele falar que a criança não era dele, mesmo eu estando com ele, só com ele, eu saí de Fortaleza menstruada. E até eu não acreditava, porque só que a minha menstruação veio diferente, né, do que costumava vir nos meses anteriores. Mas eu até falei, e tipo assim, ele mexeu tanto com o meu psicológico, dizendo que a criança não era dele, que na minha cabeça eu comecei a achar também que o filho não era dele, para você ver como a pessoa mexe no nosso psicológico, mesmo sabendo que era. Mas de tanto ele falar, a criança não é minha, a criança não é minha, eu não quero esse filho, começou a vir o meu psicológico muito, muito abalado com isso. E eu comecei a pensar também a mesma coisa que ele. Mas em nenhum momento passou na minha cabeça de tirar minha filha, em nenhum momento. Porque era o que eu queria. Eu tinha muita vontade de ser mãe, né? Mas não naquele momento ali que eu quis me reerguer, né? Seguir a minha vida feliz, mas às vezes eu penso assim, não, Deus que mandou, né? Porque eu não sei o que seria de mim sem a minha filha hoje, mas ele não aceitou a gravidez em nenhum momento. E você era muito nova ou não? Eu tinha 20 anos. Nova. Tinha 20 anos. Eu engravidei com 20 e tive a minha filha com 21. Eu conheci ele, eu tinha 19 anos. E ele tem a mesma idade que você? Não, ele é 10 anos mais velho que eu. E daí você descobre que você está grávida, ele fala que o filho não é Não é dele, dele. você E fica que em era para me Manaus. tirar. Aí eu fiquei em Manaus, estava na casa da minha mãe, né? Minha mãe sempre me apoiou, sempre me ajudou, nunca me desamparou. E assim, nesse tempo eu descobri em fevereiro, aí ele disse que iria me ajudar, né? Mesmo falando que não era dele e tudo mais, ele me bloqueou de todas as redes sociais, de WhatsApp. Eu falava com ele por um aplicativo coreano, né? Que é como se fosse o WhatsApp no Brasil. E aí ele me bloqueava nesse aplicativo. Esse aplicativo, ele não é como o WhatsApp. Quando bloqueia, você fica bloqueado ali para sempre. Eu deletava a conta e fazia outra conta como se fosse outra pessoa, mas com o meu nome mesmo. E ficava mandando mensagem para ele. Quando foi em julho de 2016, eu estava com 6 meses de gravidez, né? De 5, 6 meses de gestação, eu fui para Fortaleza, atrás dele, né? Ele já estava morando na capital, e ele simplesmente me deixou no aeroporto o dia inteiro. Aí, de tanto eu insistir, ele foi, me buscou no aeroporto e me deixou no apartamento dele. E foi esse mês de julho que eu passei no apartamento dele, e ele saindo com outras mulheres, saía para jogar, me deixava sozinha, com fome, porque ali eu dependia dele, né? Eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. E eu falava, e sempre pra minha mãe eu falava, eu tô bem, eu tô bem. Não, tá tudo bem. Eu não queria falar pra minha mãe, ali pra minha família, o que eu tava passando. Tem muitas coisas que tá vindo à tona, tanto nas entrevistas, enfim, que a minha mãe tá sabendo agora, porque eu nunca cheguei a contar pra ela. Inclusive as formas que ele me agredia, né? E na gravidez, assim, nesse mês que eu fui, ele não chegou a me agredir. Eu acredito que ele me deu um tapa. Eu não tô muito lembrada. E aí, quando foi no final de julho, quando eu já estava inteirando os 7 meses, em agosto, ele chegou para mim e falou que era para mim voltar para Manaus, para casa da minha mãe, que ele iria ficar me ajudando e que quando a criança nascesse, ele iria em Manaus, ia visitar a criança para saber se era filha dele. E se fosse filha dele, ele voltaria comigo e a criança para Fortaleza. E a gente ia ficar juntos. Eu, boba, né, acreditei. Eu voltei para Manaus. Ele comprou minha passagem. Na época, ele me deu 3 mil em dinheiro. E eu fui para Manaus. Né? Voltei para casa da minha mãe, tal. Vamos dizer que era bem melhor do que ficar lá, sofrendo.
mas eu achando que ele iria me ajudar, né? E aí eu voltei para Manaus, chegou em Manaus, eu já estava com 7 meses e meio, e com esse dinheiro que ele me deu, eu comprei o enxoval da minha filha, comprei as roupinhas, minha mãe me ajudou, sabe? Aquela felicidade. Eu falei, ele vai me ajudar, né? E aí, quando eu cheguei em Manaus, ele simplesmente me bloqueou. Aí começou de novo a situação do início da gravidez. Eu tentando falar com ele, tentando ligar, até que eu encontrei a irmã dele no Facebook. E eu resolvi falar pra ela, né? Porque eu falei, oi, aqui é a Damares, eu sou a ex-namorada do seu irmão, tal e tal, eu tô grávida. Falei, na época ela não me respondeu, mas ela ligou pra ele, né? Perguntar o que é que tá acontecendo, tem uma menina que tá falando que tá grávida de você. E foi aí que ele me desbloqueou e falou, nossa, você tá falando pra minha família que você tá grávida de mim, você tá louca, tá? Porque eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha outra alternativa a não ser falar, porque eu tava sem apoio nenhum. A pessoa que estava me apoiando era minha mãe. E ela estava apoiando no que ela podia, né? E assim, a minha gestação inteira eu não fiz pré-natal. Primeiro porque eu não conseguia sair da cama. Eu tive enjoo do início da minha gravidez até o fim. Eu sentindo dor para ter criança e vomitando. Então eu não fiz pré-natal. A minha avó, que mora no Pará, na época estava em Manaus, ela falou, vamos, minha filha, vamos fazer pré-natal. Eu cheguei, me levantar da cama aí, saí na rua, vomitando a rua inteira. Pra mim, assim, a minha gravidez não foi uma gravidez tranquila, né? Eu passava muito mal, e aí, fora os estresses, né? Quando foi no mês de setembro, já que eu já estava com 8 meses, já esperando, né? Eu tinha voltado em agosto pra Manaus, né? Dizendo que ia me ajudar. Quando foi no mês de setembro, eu vi que ele não ia me ajudar em nada. O que que eu fiz? Eu vendi o celular que ele tinha me dado, que ele montou no início da gravidez, eu vendi para abortar a criança, né? Eu vendi o celular para comprar uma passagem. Comprei a passagem para Fortaleza. Tá. Na mala, tava levando todo o enxoval da minha filha, tudo bonitinho. Quando cheguei no aeroporto, eu cheguei atrasada. O check-in já tinha fechado. Eu tinha feito o meu check-in online. Eu não pude embarcar com as coisas da minha filha. Eu embarquei só eu. E aí a minha mãe ficou com as coisas da minha filha em Manaus. E eu falei, eu não posso perder esse voo. Porque como é que eu vou para Fortaleza de novo se eu perder esse voo? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu fui para Fortaleza atrás dele, né? Só com a roupa do corpo, porque não tinha como eu embarcar as coisas, já que o check-in tinha sido fechado. Eu cheguei atrasada. Eu fui, assim, com a roupa do corpo, na cara e na coragem. E aí, quando cheguei em Fortaleza, eu liguei para ele. Ele falou que não ia me buscar no aeroporto para eu ficar lá. Eu passei a noite toda, a madrugada toda, dormindo em cima da mesa. A minha barriguinha já estava aparecendo. E eu o dia todo, no outro dia. Na época, a recarga de celular era pré-pago, você não podia ligar, que logo acabava seus créditos, tinha que ficar recarregando. E uma amiga minha colocou crédito para mim, falava assim, Damares, faz o seguinte, eu conheço um coreano que trabalha na empresa, e eu vou falar que você está esperando lá o sangue, né? O nome dele é sangue, e ele vai ter que saber que você está aí, e ele vai te buscar. E aí foi isso que ela fez, né? Ela espalhou para a empresa que tinha uma menina grávida no aeroporto, esperando um coreano, falou o nome dele, e aí foi na hora que ele me ligou. Ele falou, o que você tá fazendo? Tipo, as pessoas falaram, ei, cara, tem uma menina lá no aeroporto, ela tá grávida de você vai deixar a jogada? Tipo assim, começou o burburinho na empresa inteira. E aí foi quando ele falou, aí ele pegou, ele falou, ó, pega um táxi, não deixa ninguém te ver na frente do prédio, nem um coreano te ver, porque lá onde ele morava, né, era cheio de coreano. E na colônia coreana todo mundo se conhece, né? Ele falou, não deixa nenhum coreano te ver e não vai pro posto. Tinha um posto de gasolina onde ficavam muitos coreanos também. Ele falou, nem pense pro posto. Me espera na frente do prédio e não deixa ninguém te ver. Eu liguei para um taxista que era meu amigo, porque eu tava sem dinheiro. E eu falei, tem como você vir me buscar no aeroporto? Eu tô em Fortaleza e tal. E me levar pra Cumbu. Aí o taxista que era meu amigo foi na hora, né? Me buscou no aeroporto e me deixou em frente ao prédio. Quando eu cheguei, ele já estava com o carro me esperando. Só fiz entrar no carro e ele me deixou dentro do apartamento. Ele falava assim, não é para você sair de dentro do apartamento, fica aqui dentro, não quero que ninguém te veja. E assim foi, né? Eu cheguei, eu não me lembro se eu cheguei no dia 10, 11, por aí de setembro. E aí eu fiquei dentro do apartamento, né? Não saía pra nada, porque eu tinha vergonha. E também eu usava as camisetas dele, porque, como eu te falei, a minha mala ficou em Manaus, né? Com as minhas coisas e enxoval da criança. Eu fui mesmo com a roupa do corpo. E aí ele começou a fazer a mesma coisa que ele fazia comigo a primeira vez que eu fui pra Fortaleza, em julho, com 6 meses. Ele saía, não chora pra voltar, me deixava sozinha. Quando ele chegava em casa,
Ele olhava na porta para ver se eu estava bem, se eu estava dormindo, entendeu? Era assim, era como se ele não quisesse olhar para minha cara, né? Ele me deixou ali dentro do apartamento dele para não me deixar na rua. Água, eu bebi água da torneira, porque ele não comprava água para dentro de casa, entendeu? E eu ali, né, passando mal e tudo mais. E foi quando, né, nessa última ida minha Fortaleza, ele pediu pro amigo dele ir lá no apartamento me humilhar. Eu não sei se foi ele que pediu ou o amigo dele falou, vou conversar com essa menina. Simplesmente tomou o celular da minha mão pra mim não gravar, né? Até porque na época nem passou na minha cabeça gravar o que eles estavam fazendo. E falou assim, você tem certeza que esse filho é dele? Um outro coreano falando pra mim. E falando assim, você tem certeza que essa porra é dele? Aí, tipo, eu ficava ali calada. Ele falou bem assim pro genitor da minha filha, toma o celular dela pra não ter gravação de nada. E começou a apontar o dedo na minha cara, dizendo que eu era puta, que eu era isso, que eu era aquilo. E como ele era mais velho que o genitor da minha filha, na Coreia eles têm o mais velho, bate na cara dos mais novos, por mais que for amigo, né? Ele falou assim, por que você engravidou essa porra? E dava tapa na cara dele, batia nele, entendeu? Aí, nesse mesmo dia, o genitor da minha filha me bateu. Eu grávida, já de barriga, já tava pra ter a criança. E aí, lá embaixo, o coreano falou, por que você bateu nela? Aí pegou, bateu nele de novo, entendeu? Era uma humilhação, assim, escancarada. E aí o genitor da minha filha saiu, não sei para onde ele foi, e esse amigo dele, mais tarde, voltou para o apartamento e falou assim para mim, Damaris, vamos conversar. Aí ele falou assim, quanto é que você quer para você voltar para Manaus? Porque ele não te quer, ele não quer nada com você, né? Quanto é que é o aluguel lá? Quanto é que você quer para você mobiliar um apartamento e deixar o sangue em paz? Ele não quer você, ele não te quer. Aproveita enquanto eu quero te ajudar, porque na semana que vem eu vou para a Coreia. E não vai ter ninguém para ajudar você. Eu falei, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu vou ficar aqui. E assim foi, né? E aí, no final de setembro, eu comecei a sentir as contrações para ter a neném. E foi quando ele começou a ficar mais em casa. E uma coisa, você, né, no auge dos seus 20 anos lá, ainda, eu acho que você agora deve ter uma maturidade, assim, com tudo isso que você passa, muito mais que eu com 45, mas você lá, antes de ser mamãe da Luísa, você voltava porque você queria o apoio dele de pai, é isso? Sim, uma vergonha, porque como eu era mãe de primeira viagem, né, eu tinha medo de eu não conseguir criar minha filha, eu tinha medo, porque eu ainda não tinha começado a faculdade, eu trabalhava no shopping, né, eu tinha saído há pouco tempo do shopping antes de conhecer ele. E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou criar minha filha? A minha mãe me apoiava, vamos dizer assim, me dando casa, comida, mas, tipo, vestir, educação para minha filha, entendeu? A gente, como mãe, a gente quer sempre dar o melhor pro filho, né? Então, eu falava, ele, querendo ou não, ele trabalha, ele ganha bem, tem uma condição melhor, e também um sentimento de mulher, né? Eu era apaixonada. Ele foi a primeira pessoa assim, que eu me apaixonei assim, absurdamente, né? E é como você falou, hoje, com a idade que eu tenho, hoje eu tô com 28 anos, e eu realmente amadureci muito, né? Tem muitas pessoas que julgam, nossa, por que ela voltou com ele? Por que ela ia atrás? Ele já tinha falado que não queria ela, isso e aquilo. Mas hoje eu não fico com raiva do julgamento, eu não fico com raiva desse, porque eu realmente eu fui muito boba. Infelizmente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, Damares, Hoje, você era jovem. eu Você era muito era, jovem. é isso. O julgamento das pessoas, você realmente não preste atenção, Não me afeta. Não me porque afeta. quem nunca, com 20 anos ou com 40 anos, quem nunca faz loucuras, Sim, coisas por amor, e é que você estava se prejudicando. Mas eu acho que isso também tinha a ver com a sua maturidade da época, né? 20 anos, sim. mãe de primeira viagem, é o que você. Eu O tinha que aquele você preconceito, tipo, ai, mulher solteira. Não era que era preconceito. É como eu te falei, eu tinha medo de não conseguir dar o melhor para minha filha sozinha. E vamos falar que ter um filho, eu não tenho filhos, mas ter um filho é uma responsabilidade que deve ser um Sim. peso quando Então, eu você. tinha muito medo de não conseguir, né? E assim, poxa, eu ser mãe, tipo, solteira, sozinha, não ter um casamento. Então, eu fiquei correndo atrás, principalmente porque eu gostava dele, né? E outra coisa, né? Fora os hormônios da gravidez, que Sim, dizem que os hormônios bombam, os hormônios de gravidez. Então, se alguém fala qualquer coisa, nem presta sim, atenção, porque só você sabe aonde o calo aperta na sua vida. E daí sim. você tem a Luísa, você. Aí
Foi, aí no final de setembro, né, dia 30 por aí, na verdade, eu comecei a sentir lá pelo dia 27, 28, eu falei, acho que eu vou ter a neném. Aí a gente foi pro hospital, ele me levou. Daí a médica falou, olha, daqui para domingo ela nasce. E realmente ela nasceu no domingo, no dia 2 de outubro. Aí ele começou a ficar em casa, né? Mesmo com todos os defeitos dele, as maldades que ele fazia comigo, mas no final ele já sabia mais ou menos quando a criança nascer. E aí foi quando ele correu, tinha uma amiga a esposa de um dos amigos dele tinha tido neném há pouco tempo, né? E como eu tava sem nada, do enxoval, minhas roupas, nada, ele foi atrás, pediu, tem como você, né, prestar para Damares, ela já vai ter a neném e tudo mais. Ela ajudou a esposa do amigo dele. E no dia 2 de outubro, que eu comecei a sentir as dores mesmo muito fortes, 6 horas da manhã, a gente foi para o hospital, né, ele ficou lá comigo o tempo todo, na dor, nas contrações, todo o tempo lá do meu lado. Mas ele, até naquele momento, ele duvidava se a criança era dele ou não. Mas ele estava ali do meu lado. Foi quando a neném nasceu, era acho, 9h30, 10h30 da manhã. Ela nasceu num domingo de eleição. E aí, quando ela nasceu, né, eu tive ela de parto normal. Ele pegou a criança e tudo mais. Mas ele não ficou comigo no hospital, porque ele tinha que trabalhar. Ela nasceu em Fortaleza. E aí, quando foi que ele foi me buscar à noite na casa do casal de amigos dele, né, que tinham ido me buscar no hospital, ele falou que realmente a filha era dele. A menina nasceu a cara dele, a cara do irmão, né, porque ele já tem um filho coreano, ainda nasceu todinha ele, nada meu. E aí ele falou, né, me agradeceu pela criança, disse que me pediu desculpa por tudo que ele tinha feito, que a gente ia viver feliz, que a gente ia construir uma família. Até então aí eu acreditei, mas isso durou por pouco tempo, né, com 15 dias depois eu levei o primeiro tapa, ainda de resguardo, porque ele saía para jogar pôquer, para beber com os amigos, e a neném tinha 15 dias, né, e a neném chorava muito, muito, muito. Daí você dá para ver o que eu passei na gravidez, porque foi uma gravidez tranquila, né, que a criança sente tudo, então a criança chorava demais, demais, passava noites em claro, dormia de dia, e às vezes ficava muito cansada. Eu falei para ele, né? Tem como você ficar em casa e me ajudar? E ele saía, né, para jogar poker, para beber com os amigos. E nesse dia que eu pedia para ele ficar em casa, eu me lembro que a gente estava sentado na sala, no chão. Ele me deu um tapa, né? E aí, isso quando eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu continuei, né? Os pais dele só teve conhecimento que ele tinha tido uma outra filha depois que a criança nasceu, que eu acho que ele teve certeza, né? Que a criança era filha dele, para poder falar para os pais. Os pais veio, eles moravam em São Paulo, eles foram até Fortaleza para visitar a criança. E lá, aí que começou mesmo, vamos dizer que o inferno na minha vida, porque a mãe dele gostava muito de se meter no que eu fazia com a criança, até a roupa que eu vestia na criança, ela tirava para eu colocar que ela gostava. Começou, né? Ela falava, sem ela nem me conhecer, falava, nossa, como é que você é mãe desse jeito? A criança dormia de dia, sendo que eu passava noites em claro com ela, e a Luísa dormia de dia, e eu não podia descansar com a minha filha. Ela sempre me colocava para fazer alguma coisa, para lavar uma louça, para arrumar uma casa. Então, eu dava graças a Deus quando eles iam embora. E aí, depois que eles foram embora, né, as brigas se intensificaram da parte do genito da minha filha. Aí começou, eu apanhava todos os dias. Todos os dias eu apanhava. E a gente morava no quarto andar do prédio, bem no canto. E eu não gritava. E no nosso lado do apartamento não tinha ninguém. Então, tipo, ele fazia barulho, ele gritava muito. Só que as pessoas dos outros prédios, como ele gritava demais, ouvia, mas ninguém se metia, né? Eu vim saber que todo mundo sabia do que acontecia quando a gente se mudou de lá. E eu fui ver um apartamento no mesmo prédio e a síndica falou, não quero vocês morando aqui, porque todo dia ele batia em você. O porteiro até queria ir lá intervir, mas eu falei, não, deixa ela lá apanhar. Se acontecer alguma coisa, a gente chama a polícia e chama o SAMU, porque eu tenho pena dessa menina, ela tá aí porque ela quer. Então, todo mundo sabia o que acontecia dentro do apartamento, porque ele me batia muito, muito. Teve uma vez que ele prensou a porta, era aquelas portas pesadas de apartamento que a gente só bate e tranca, ele prensou no meu dedo,
que a minha unha caiu. Ele me batia com ferro de ventilador, minhas pernas ficavam todas roxas. Eu só vivia com hematomas, do pescoço para baixo. Gente, que absurdo. E os vizinhos? Eles ouviam, né? Eles queriam intervir, mas era todo dia essas brigas, né? O pai da minha filha batia as portas. Se eu trancasse a porta, ficava trancada dentro do quarto. Ele batia. Ele chegou a quebrar portas, entendeu? Com a força dele, eu não sei de onde ele tirava aquela força. Isso, ele chegava muito bêbado. Às vezes, até mesmo sem bebida, ele fazia essas coisas comigo, né? Eu sou que eu era muito agredida. Na minha gravidez, o meu cabelo ficou muito fragilizado, né? Teve muita queda. Então, quando ele puxava com muita força meus cabelos. Eu não sei o que ele via ali. Eu só sei que meus cabelos ficavam pela casa inteira. Eu cheguei a ficar calva, né? Fiquei com a entrada de tanto que ele puxava meus cabelos. E meus cabelos já estavam fracos devido à gravidez. E ele ainda fazia essas coisas. E aí eu fui emagrecendo. Eu saí do relacionamento com ele com depressão, mas eu não sabia que eu estava com depressão. Foi uma amiga que me alertou. Que falou assim, Damares, ainda bem que você saiu desse relacionamento, porque senão você ia ser numa cadeira de roda, você tá depressiva. Mas eu não via que eu estava com depressão. Eu ainda tô chocada com os vizinhos não terem feito nada. Em briga de marido e mulher, se coloca a colher, sim. Você poderia ter acontecido coisa mais grave com você ou com a Luíse. Como quase aconteceu, né? Como quase aconteceu. Em fevereiro de 2017, aí veio a primeira separação, depois que a Luíse nasceu. Ela estava 4 meses de nascida. Eu saí escondido desse apartamento onde aconteciam as brigas, né? Eu saí escondido. Eu esperei ele sair para trabalhar e eu tinha uma prima de terceiro grau, né, que mora em Fortaleza, e a minha avó falou: tem como você ajudar a Damares e tal? Eu comecei a arrumar as coisas, tudinho, porque ele falou assim, se você estiver em casa, eu vou te matar quando eu chegar. Ele falava assim. E como ele sabia que eu não tinha, na cabeça dele, eu não tinha dinheiro, porque ele fazia também abuso, né, patrimonial comigo, ele sabia que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha para onde ir, então ele sabia que eu não ia sair de dentro de casa. Então, ele falava isso, se você estiver ainda dentro de casa, eu vou te matar. Porque ele sabia que quando ele chegasse, ele poderia me encontrar, porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha onde pedir ajuda. Eu só tinha ele ali. Então, ele não sabia que eu tinha uma pessoa lá em Fortaleza, né, que era meu parente distante e que podia me ajudar. Essa prima minha foi até em Cumbuco, saiu de Fortaleza, foi em Cumbuco, me ajudou a pegar minhas coisas. Minha filha tinha 4 meses. Eu voltei para Manaus. Aí foi aí que começou, quando ele teve o primeiro processo dele criminal lá em Fortaleza, porque quando ele chegou, ele não me viu, saiu gritando o prédio inteiro: cadê minha filha? Cadê minha mulher? Cadê minha filha? Vocês deixaram a minha filha sair, colocar a culpa no porteiro, dizendo que o porteiro tinha deixado eu fugir com a filha dele, que isso e aquilo. Agrediu o porteiro, agrediu a síndica do condomínio, que a síndica do condomínio não suportava ele devido a tudo que ele fazia comigo. E aí foi quando ele foi preso. Tem um processo criminal contra ele, que eu acredito que já até foi arquivado, mas ele estava respondendo esse processo. E ele apanhou da polícia nesse dia, né, e tudo mais. Eu passei 1 mês em Fortaleza, né, eu fui em abril de 2017, minha filha tinha 4 meses. Quando foi em maio de 2017, eu voltei, porque ele falou: volta para Fortaleza, eu vou mudar, vamos criar nossa filha, eu tô com saudade da Luíse e tal. Comprou minha passagem, eu voltei para Fortaleza. Ele estava morando na casa de um amigo de favor, porque do apartamento onde a gente morava, ele tinha sido expulso porque ele agrediu o porteiro e a síndica, né? No mesmo dia que eu voltei para Fortaleza, ele quebrou meu celular e me agrediu. No mesmo dia? No mesmo dia. Ele foi me buscar no aeroporto. Quando anoiteceu à noite, ele tomou umas, quebrou meu celular e me agrediu. Aí ele falava que se eu fosse embora era para mim sozinha, que a Luísa não ia. E aí foi quando eu deixava, levava, né, e tudo mais. Aí foi quando ele falou: vamos alugar um apartamento, porque o amigo dele já estava pedindo a casa. Então, o amigo dele tinha vindo passar uma temporada em São Paulo, e como ele tinha sido expulso do apartamento e estava sozinho, né, o amigo dele falou: se você quiser ficar aqui, você pode ficar. Só que aí eu cheguei com a filha, né, que a gente reatou, e aí ele falou: vamos atrás de apartamento. Foi nesse dia que, quando eu fui voltar pro prédio, onde a gente morava, onde ele tinha sido expulso, porque ele não me contou que ele tinha sido expulso de lá. Eu achei que ele tinha saído do apartamento por sair, entendeu? Aí foi quando a síndica falou, eu fiquei assim, com muita vergonha da corretora.
porque a síndica falou assim, não, você, não quero vocês aqui não. Aí a corretora olhou pra mim, ela falou assim, essa menina apanhava todo dia, a gente ouvia todo dia ela apanhar, até falava pro porteiro, qualquer coisa a gente chama a polícia e o SAMU, porque a gente via a hora de matar essa menina dentro do apartamento. E daí foi quando eu falei pra ele, né, eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, nossa, por que você não me falou que você ia ver apartamento lá onde a gente morava? Eu não quero mais ficar lá. Aí eu não contei pra ele o que a síndica me falou, né? Eu não contei. Eu só sei que foi quando a esposa do amigo dele me contou o que tinha acontecido. Aí eu fiquei sabendo, porque ele tava quando eu reatei com ele, que eu voltei pra Fortaleza, ele tava com o joelho todo machucado, mancando, por causa do que ele tinha feito e tinha apanhado da polícia. E tava com o processo já na costa. E aí foi quando eu vi um outro apartamento, a gente se mudou para esse apartamento, e foi aí que aconteceu as piores coisas, né? Porque ele começou a se drogar bem mais do que antes e começou as agressões bem piores do que no antigo apartamento. E detalhe, tá? Só para resumir aqui rapidinho. Não tinha um apartamento ali em Cumbuco que a gente era aceito, porque de todos a gente já tinha sido expulso até mesmo antes de ter a Louise, devido aos gritos e agressões dele. Ninguém mais queria alugar apartamento, a gente já era conhecido ali pelas brigas. E eu apanhava caladinha. Os gritos eram dele, porque eu tinha vergonha. Meu Deus, Damares, eu sinto muito por você ter passado por isso tão nova. Não importa a idade, mas meu Deus. Sim, porque nenhuma mulher, né, sendo nova ou senhora, não merece passar por isso. E aí, nesse apartamento, que foi o último que a gente morou, que foi o ápice para a separação, né? Ali naquele prédio, as pessoas viam a gente como uma família feliz. A minha filha já tinha 1 aninho, né? Então ali eu era uma família linda. A minha filha, as pessoas assim se encantavam com ela, né? E aí ali eu apanhava mesmo caladinha, caladinha. Foi no final de abril, dia 30 de abril, que ele chegou muito bêbado, não sei de onde, ele tinha acabado de chegar do trabalho, mas ele estava bêbado, porque nas empresas coreanas, geralmente, após o expediente, saíam para jantar e beber, né? E aí, naquele dia eu senti que algo ia acontecer, eu não consegui dormir. A minha filha já estava dormindo, ela dormia na cama junto com nós, e quando eu escutei ele abrir a porta, eu fingi que estava dormindo. Aí ele foi me cutucar, pedindo para conversar. E aí eu falei, tem como você dormir e amanhã a gente conversa? Aí ele só fez levantar a cama, porque a criança estava no meio e caiu. Aí eu corri, peguei a minha filha no colo. Aí ele falou, vamos lá para fora que eu quero conversar com você. Aí ele falou, eu quero que você saia de casa amanhã. Eu quero que você saia de casa amanhã. Você pega suas coisas e vai embora. Aí quando eu falei, tem como a gente conversar, né? De cabeça fria, dorme, descansa. Aí foi quando ele começou a gritar, me chamar dos piores nomes possíveis, né? E aí foi quando naquele dia ele estava disposto mesmo a acabar com tudo. Ele estava disposto, porque ele gritou muito, me chamou de vários palavrões. Foi quando ele saiu puxando meus cabelos para a sala do quarto, e eu todo o tempo com a minha filha no colo, minha filha dormindo. E ela acordou assustada, assim, com o olhão bem desnorteado, uma criança de 1 aninho. E aí foi quando ele jogou um pouco de álcool em mim. Quando ele foi para pegar o isqueiro, eu saí de casa. Aí eu gritei. Aí foi nesse dia que eu falei pro porteiro. Eu falei, eu não vou voltar para dentro de casa, não. Ele vai me bater. Aí o porteiro falou, não, ele vai te bater não, menina. Volta para dentro de casa. Aí foi quando ele começou a gritar na varanda. A gente morava no térreo. Aí começou a gritar, Damares, volta aqui, Damares. Começou a gritar muito alto, tipo, acordar os vizinhos, era meia-noite, 1 hora da manhã. E aí eu voltei, pra não haver escândalo. Quando eu voltei, ele me deu a primeira facada na perna e espirrou sangue no sofá, no chão, nas paredes. Eu não senti na hora eu só vi o sangue descendo, aí eu comecei a ficar nervosa, porque estava saindo muito sangue da minha perna. E aí, quando eu fui pra varanda, o sangue pingando, ele foi pra dar a facada assim na minha costa, mas a faca pegou assim. Porque se tivesse pego assim, eu nem estaria agora aqui, conversando com você. E aí, Karen, ele pegou meu pescoço, começou a me enforcar, e foi quando eu saí pra fora, e eu falei assim, gente, eu não aguento mais. Aí os vizinhos começaram a acordar, os homens começaram a ir pra cima dele. Falou, por que você tá fazendo isso com a moça? Tipo, os homens enfrentando ele. E ele não tava com medo, não. Ele tava falando, vocês não sabem quem é ela.
Aí ela é uma vagabunda, começou a me denegrir, me difamar, e foi quando as mulheres, né, tava tendo uma festinha no apartamento de uma das meninas, e elas me ajudaram, elas falaram, vamos chamar a polícia. Chamaram a polícia, né, e eu sangrando, aí foi quando eu desabei. Foi nessa hora que eu desabei e tudo que estava sendo guardado naqueles anos todos, eu falei, gente, a gente não é uma família feliz como vocês pensavam. Eu sofro isso, tantos anos, todos os dias. Eu falei, ela falou, meu Deus, a gente nunca imaginou que isso ficou. Eu apanhava calado. Eu fazia com que não ninguém ouvisse os barulhos, entendeu? Mesmo ali sendo uma tortura para mim. E elas falavam, meu Deus, a gente não imaginava que você passava por isso. E eu falei, gente, eu não aguento mais, eu quero me separar, eu tô decidida a me separar. E aí foi quando a polícia chegou e a polícia falou, moça, mesmo que você não queira que a gente leve ele para a delegacia, a gente vai ter que levar. E aí eu falei, não, pode levar. Foi quando eu fui fazer o exame de corpo de delito, né? A polícia, a própria polícia, eu fui na viatura. Eles me levaram no Hospital Municipal de Caucaia, cidade lá de Fortaleza. E eu levei os pontos, né, na facada, na minha perna, onde ele me feriu. E a gente foi direto pro IML, fazer o corpo de delito. E aí o próprio médico, o legista, falou assim pra mim, moça, se você voltar com esse rapaz, você vai voltar só pra morrer. E aí ele ficou preso, ele ficou um dia preso. Nesse dia que ele ficou preso, era feriado em Fortaleza. Eu voltei pra casa, né, a vizinha tinha ficado com a minha filha, eu voltei pra casa. Essa vizinha mesmo que me ajudou, né, que chamou a polícia, que me deu o maior apoio, ela comprou tudo de dentro da minha casa. Ela falou, vou comprar tudo seu. O que você quer vender? Porque ela sabia o que eu estava passando e eu queria ir embora. Ela comprou tudo. Você comprou TV, comprou sofá, comprou tudo. E aí ele estava preso. Aí os amigos, foi quando nesse mesmo dia, à tarde, ele descobri que ele tinha sido solto, né? O advogado conseguiu soltar ele. E aí, como ele não podia se aproximar de mim, os amigos foram pegar algumas coisas dele, né? E levou. E aí foi quando eu aproveitei para fugir. Mas nesse mesmo dia, a mulher do amigo dele foi em casa pegar minha filha para ele ver. Aí ele falou que não ia mais me devolver a criança. E minhas coisas já estavam tudo arrumada, passagem comprada, eu me desesperei. Aí eu liguei para o advogado dele. Aí o advogado dele não fez nada. Aí foi quando ele falou assim pra mim, faz o seguinte, eu devolvo a Loise, mas você me devolve a chave de casa. Tipo, uma troca. Eu tenho que entregar a chave do apartamento e ele me entregar a minha filha. Mas eu já tava tranquila. Eu falei, tá bom. Eu já tinha vendido tudo de dentro de casa. Eu já tava pronta para ir embora. Eu fui lá onde ele tava. Foi uma troca, assim. Eu devolvendo a chave pra ele e ele me entregando a criança. Quando ele me devolveu a criança, eu fui direto pro aeroporto. Quando ele chegou em casa, não tinha nada dentro de casa. Eu tinha vendido tudo para ir embora. Aí foi aí que aconteceu. O término, a separação mesmo definitiva, que até hoje estamos separados, né? E desde essa separação, briga na justiça pela guarda da criança. Ele né? entrou com o pedido de guarda nessa Entrou com época pedido de mesmo, depois da guarda, facada? sim, entrou com pedido de guarda. E aí, em 2020, ele conversou comigo para tentar levar a criança para a Coreia. Aí ele falou, a Loise vai ter uma vida melhor lá, vai estudar, vai ter depois estudo, você pode ficar lá, ou você pode visitar. Eu falei, não, ela não vai para a Coreia, eu não deixo. E ele muda para a Coreia mesmo com processo no Brasil, é isso? Mudou. Tem um documento, né, que o juiz pede o passaporte dele, né? Pede o passaporte dele, mas ele foi em outubro de 2020 para a Coreia do Sul. Mas antes dele ir para a Coreia, ele insistiu para que eu deixasse a criança sair, né? Inclusive, o pai dele também conversou comigo. O pai dele foi até a porta da minha casa, na época onde eu morava, né? Onde eu estava aqui em São Paulo, e falou: e lá vai ser melhor para a Loise, a gente vai te ajudar lá e tal. Só que eles, né, queriam que eu deixasse a criança aí, ou eu fosse com a criança para chegar lá, eles me tomar a criança e eu ficar lá na Coreia, largar. Mas eu, mesmo sem saber do que poderia acontecer, eu sempre falei não. E ele foi com a família toda embora para a Coreia em outubro de 2020. E aí, quando foi em fevereiro de 2021, o juiz deu a guarda unilateral para mim. A guarda provisória decidiu dar a guarda unilateral para mim e ele estava presente na audiência online. E me fala uma coisa, vocês chegaram a se casar com papel? Não. E ele conseguiu uma pergunta que talvez você não saiba me responder. Ele conseguiu viajar com esse processo porque ele tentou te matar. Ele tentou te assassinar. Ele conseguiu viajar para a Coreia com esse processo de homicídio? Conseguiu. Acusação, tentativa de homicídio. Foi tentativa de homicídio. Conseguiu viajar. Até ele agora está com uma prisão
preventivo em aberto do Ministério Público. Ele foi denunciado ao Ministério Público. E o juiz, né, de Fortaleza, onde está ocorrendo o processo, decidiu pela prisão dele. Ele já tentou revogar 3 vezes, mas o juiz está mantendo a prisão preventiva dele. E daí ele consegue, a gente não sabe como, né? Com esse processo de tentativa de homicídio, ele consegue se mudar para a Coreia do Sul com a família e você fica com a Luísa em São Paulo, Aí eu vida fico normal. falando, vivendo normal, sim, vivendo normal. Aí ele nunca aceitou, né, perder a guarda, ou nunca aceitou eu ficar com a criança. E aí, nesse ano de 2021, né, ele nunca ajudou em nada. Eu tenho alguns comprovantes de dinheiro que ele mandou, acho que umas 2 vezes, 3 vezes. Fora isso, nunca ajudou a criança em nada, sempre fui eu. E quando foi no ano passado, né, agora eu vou chegar na parte de como aconteceu, né, daí ter levado a criança. Nesse mesmo ano de fevereiro de 2021, quando, antes de sair a guarda unilateral da Luíse, eu disse se foi antes ou foi depois, não me recordo muito bem, mas foi em fevereiro de 2021, ele mandou um documento para me tirar o passaporte da Luíse, né? E nesse documento vinha tudo em inglês e coreano, né? Mas o que foi que eu pensei? Eu pensei assim, é um documento para ele autorizar, assim como eu preciso, se fosse ele tirar o passaporte, eu também teria que autorizar, né? E aí, fui na Polícia Federal, tirei o passaporte da Luíse, tudinho, mas em nenhum momento a Polícia Federal, né, falou que estava escrito ali, porque ele assinalou entre parênteses, que o passaporte era para ser tirado com autorização de viagem para os dois, tanto comigo quanto com ele. Só que eu vim ter a certeza que ele marcou, essa alternativa, agora, há um mês atrás. Eu fui no tradutor e fui colocar o documento. Por isso que o passaporte da Luísa estava tanto para sair, tanto comigo quanto com ele. E aí, mas como ele estava lá na Coreia, né, em nenhum momento eu falei, o passaporte está comigo, a criança está aqui, ele está lá, né, sabe lá Deus quando esse homem vai voltar, né. E você tirou o passaporte da Luísa por tirar ou tinha alguma ideia dela ir visitar o pai, alguma coisa assim? Tinha ideia dela visitar o pai, porque até então eu não sabia do que ele seria capaz, né? E aí, quando foi no ano de 2022, já em fevereiro, a gente começou a conversar, porque a minha filha sempre falava, ai, mamãe, eu quero ir na Coreia, quero visitar meu pai, porque ela era pegada, assim, com o pai, né? Como ele fala assim, muitas das vezes a Damares não deixava eu falar com a minha filha, ela me bloqueava, então, fazia alienação parental, mas muitas das vezes ele me ligava, eu não estava do lado da minha filha, ou eu estava trabalhando, ou eu estava resolvendo alguma coisa, e a minha filha, ela tinha um celularzinho, né, e ele ligava para ela, às vezes, inclusive toda manhã, porque minha filha estudava de manhã, e antes dela ir para a escola, eles se falavam por videochamada. E aí ela sempre falava, mãe, quando é que a gente vai para a Coreia e tal? Eu quero visitar meu papai, né? E ela tinha muita vontade de ir para a Coreia. Ela já tinha, a mentezinha dela a gente tinha certeza, ela até falava, eu sou em coreana. Aí eu falava pra você é em coreana. E assim, a gente começou a conversar, de eu ir para lá, passar um mês com ela, né? Até então eu não sabia o que era a conversão diária ou algo assim. E hoje, voltando às conversas que eu tinha com ele, era isso que ele queria, que eu levasse a criança para passear e chegar lá, ele me tomar ela e eu voltar pro Brasil sozinha, entendeu? Era esse o pensamento. E aí ele fez tudo, tirou meu visto, eu vou chegar nessa parte do visto, tirou meu visto, o visto da minha filha, e ele veio com uma conversa de dizer que só o visto da criança tinha sido aprovado e o meu não. Como é que uma criança vai viajar sem a mãe? Uma criança de 5 anos, que ela tinha 5 anos quando ela foi levada. E aí a gente começou a conversar e tal, né? Eu estava trabalhando e a minha filha ficava com uma babá. A babá já cuidava dela há 2 anos. E a minha filha, depois da escola, a babá cuidava dela, né? A minha filha estava pela parte da manhã. E aí, Karen, ele veio, mandou mensagem para mim dizendo assim, Damares, tem um amigo meu que vai levar umas coisas para a Heloísa para o Brasil. Eu vou mandar umas coisas para ela, brinquedo, material escolar. Você pode me passar o seu endereço? Eu passei, né? Porque nunca na minha cabeça o cara vem lá da Coreia só pegar a criança e ir embora no outro dia. Uma viagem de 1 dia e meio, só para vir. E aí
Eu falei, tá bom, passei, né, o endereço. Quando ele me ligou, foi por chamada de vídeo. Tava dentro da minha casa, falando assim, eu vim fazer uma surpresa pra Luísa e pra Babá. Sendo Pra que ele nunca babá? viu a mulher, pra Babá, sendo que ele nunca viu a mulher na vida dele. E antes disso, antes dele me fazer chamada de vídeo, que a gente já tava conversando sobre eu levar a Luísa pra passear na Coreia, de férias, ela me mandou uma semana antes dele vir pro Brasil, ela me mandou assim, o pai da Luísa me mandou um dinheiro, até achei que era R$100, mas foi $100 que ele me mandou. Aí eu falei assim, foi R$500 que ele te mandou. Mas como? Se ele nunca ajudou a criança, mandou dinheiro para babá. Ainda agradeceu ela, obrigada por cuidar da minha filha tão bem e tal. Ou seja, depois de muito tempo eu vim, né, saber que ela estava mal comunada com ele. Né? Ela se vendeu por $100. É depois que passa a situação que a gente vai juntando as Eu fui peças, né? juntando, exatamente. Daí ele me ligou por chamada de vídeo, ele estava na minha casa, que tinha feito uma surpresa para a criança, para babá, enfim. Aí foi aí que ele perguntou, Damares, você tem um documento da Loísa? Porque eu preciso me hospedar com ela no hotel, vou levar ela para Campos do Jordão, vou passar um mês com ela. Aí eu falei que ela tinha escola, né, que ele poderia ver a criança, passear com a criança, mas ela tinha escola e ela não tinha nenhum documento. Aí a identidade, falei, não, a identidade eu joguei fora, porque ele tinha tirado a identidade da criança lá em Fortaleza e ele tirou o meu nome da identidade. Numa viagem que eu fiz com ela para Piracicaba, de ônibus, eu não pude embarcar com a minha filha, porque ninguém acreditava que a criança era minha filha. Eu tive que mandar buscar o passaporte dela na minha casa, né, para comprovar o meu nome com a minha identidade, para dizer que eu era a mãe da criança. Porque na identidade que ele tirou lá em Fortaleza, ele mandou retirar meu nome da identidade. Um absurdo. E aí eu falei, olha, ela só tem um passaporte e o passaporte eu não vou dar. Deixei bem claro para ele. Uhum. Daí, quando eu liguei para a babá, eu mal desliguei o telefone com ele, eu liguei para a babá. Eu falei, Bia, não dá o passaporte da minha filha para ele. Sabe o que foi que ela falou? Por que você não me avisou antes? Eu já dei. Como é que eu, cuidando de uma criança, eu vou ligar para a mãe dela e vou falar, fulana, posso dar o passaporte pro pai? Eu teria que ligar. Mas não, eu mal terminei de falar com ele, eu já liguei para ela, ela já tinha dado. Ou seja, mal ele chegou lá na minha casa, ela já deve ter falado, tá aqui o passaporte, né? Nem sequer se preocupe, porque eu já tinha pago ela. Inclusive, além dele ter pago esses míseros $100 para ela, ele ainda trouxe presentinhos da Coreia para ela, que ela ali se vendeu por pouca coisa, para entregar a minha filha. E ele levou a minha filha com a roupa no corpo. Isso aconteceu no dia 15 de abril de 2022. No dia 16, eu liguei para ele não me atendia. Aí eu imaginei assim, né? Eu falei, ele deve estar passeando com ela, né? Quando foi? E no dia 17 de abril, 1h da tarde, ele me atendeu. Eu me lembro como se fosse hoje o horário. 1h da tarde, ele me atendeu e ele falou assim, eu tô na Coreia com a Loísa. Aí eu falei, você tá brincando? Ele falou, não tô brincando não, eu tô falando sério, a Loísa tá na Coreia, você pode esquecer que você tem filha. E desligou o telefone na minha cara. Aí eu continuei ligando, ele não me atendeu mais. Aí quando eu falei pra ela, quando eu liguei pra babá, eu falei, você sabia que o sangue levou minha filha pra Coreia? Aí ela falou, nossa, eu não tô, meu Deus, sério? Nossa, ela nem se despediu de mim. Ela não teve aquele baque. Uma criança que ela cuidou 2 anos, que ela morava na minha casa, ela não teve aquele baque de falar, meu Deus, tipo, de se desesperar, entendeu? Com a situação. Ela simplesmente falou, poxa, ela nem se despediu de mim, mas aquilo, naquele momento, eu não liguei para a reação dela. A minha reação foi mandar e-mail para o consulado, para a Embaixada do Brasil em Seul, na Coreia. Foi quando eles falaram, entre em contato com a CARF, já contrate um advogado, né, para você entrar com o processo de retorno, porque ali, naquele momento, o que veio na minha cabeça foi colocar minha cara ali no Instagram, pedir ajuda, socorro, porque eu tinha muitos coreanos no Instagram, muita gente da colônia coreana me conhece, né, foi publicar ali no Facebook, pedir socorro, por favor, a todos da colônia que pudessem me ajudar divulgando. Coloquei as fotos dele com a minha filha e ali começou a minha batalha. Porque eu não sabia o que era conversão diária. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu nunca mais ia ver minha filha, que eu não sabia que acordo era esses, eu não sabia. Aos pouquinhos, eu fui estudando isso, né? Foi um mês, assim, para mim, um mês de abril, do meio de abril para maio, junho, foi um mês, assim, que eu fiquei, assim, totalmente desestabilizada. Eu não conseguia me levantar da cama. Eu fiquei à base de calmante, né? Eu fui para casa da minha mãe porque eu não conseguia ficar no meu apartamento, eu não conseguia entrar no quarto da minha filha. Depois de 15 dias que eu fui no meu apartamento, o próprio porteiro, o síndico do prédio onde a gente morava, falou assim, você confia na mulher que cuida da sua filha? O síndico, um senhor já,
falou desse jeito pra mim. Quando eu fui contratar a advogada falou, você confia na babá? Aí foi aí que eu comecei a juntar as coisas, porque todo mundo falava. E assim, ela não conseguia nem olhar na minha cara. Ela mandava áudio pra mim, assim, toda muito, muito estranho. Não era a pessoa que falava comigo antes, ela não conseguia olhar na minha cara. Tipo, olhando pra baixo. Não era mais aquela pessoa que me encarava. Mas eu não cheguei, eu não ligava pra essa reação, porque pra mim era normal. Foi quando, depois de mais calma, de analisar os fatos, aí eu vim perceber que ela foi conivente com tudo, que ela já sabia de todo o plano. E você chegou a comentar isso quando você descobre, você chegou a comentar isso com a polícia, que ela podia estar de acordo com ele? Na Polícia Federal, quando eu fui Foi dar feita alguma coisa? Foi feita alguma investigação para saber se ela estava com ele ou não? Não, ainda não foi feito. Ainda não foi feito. Porque isso é crime, né? Isso é crime. É Ela crime. ajudar alguém, ajudar A uma pessoa subtrair. a cometer um sequestro, se for provado, é crime. Foi porque eu tenho, né, a mensagem que ela mandou para mim, falando que ele mandou o dinheiro para ela, que ele tinha, que ela mesma falou, quando eu cheguei em casa, ele estava na porta da minha casa. Eu até achei que era um amigo dele, porque eu já tinha avisado ela, né, eu falei, um amigo do pai da Loísa vai entregar umas coisas. E ela falou, até achei que era um amigo dele, mas aí foi quando ele falou, eu sou o pai da Loísa, que diz que a minha filha, eu tenho um áudio dela, ela falando que a minha filha, ela ficou, assim, paralisada quando viu ele. Ela não acreditava, assim, tipo, não quis abraçar ele, diz que ele tá falando, vem filha, vem abraçar o pai e tal. Ela mesma fala que a minha filha ficou assim, não ficou feliz de ver ele. Tem um áudio dela falando isso, né? E assim, aí foi que começou a minha luta, ele me bloqueava, ele não deixa até hoje eu falar com a minha filha, ou eu ver ela, né? Ele me ataca na internet, inclusive ele está fazendo sérias acusações absurdas, né? Que me dá até asco de falar, ele dizer que a minha filha, estando comigo, foi abusada sexualmente. Ele está falando isso lá na Coreia para ganhar o processo de. Não, ele não falou na Coreia, porque na Coreia você tem que provar. Ele tá falando nas redes sociais, palavras jogadas ao vento, para denegrir a minha imagem. E você, sem saber nem o que era a Convenção de Haia, se viu no meio de um. Não sabia, eu não sabia. O que veio na minha cabeça era que eu nunca mais ia ver minha filha. Eu não sabia que tinha chance de retorno. Porque, assim, a gente já vê logo, nossa, Coreia do Sul, no outro lado do mundo, um país asiático, onde geralmente os filhos é do pai, na separação, né? Mas hoje eu entendo assim, que os filhos são do pai, lá na Coreia, quando já é nascido, criado lá, casamento, separou. Mas hoje eu acredito que hoje está mais moderno, as leis estão mudando, né? E assim, foi inédito para mim. Nem eu acreditei, claro, eu entreguei na mão de Deus, mas foi muito inédito um juiz coreano ter decidido o retorno da minha filha para o Brasil. Claro que ele está cumprindo a Convenção de Haia, né? Que é um acordo que o país fez, assinou. Era isso que eu ia perguntar, se a Coreia do Sul tem um acordo assinado com a Convenção de Haia. Tem. Graças a Deus. Eu até costumo falar, hoje, entendendo mais sobre a lei da convenção, né? Eu até costumo dizer assim, não foi eu que caí em Haia, foi ele que caiu. Porque ele levou a minha filha para um país onde ela tem chance de retornar. Então, assim, a maioria das mulheres, né, das mães que vêm para o Brasil, elas vêm fugindo da violência doméstica, trazendo os filhos, né? E no meu caso, eu nunca tinha ido para a Coreia, eu nunca fui lá. Minha filha não nasceu lá, eu nunca fui casada lá. A minha filha foi subtraída dentro do Brasil, de dentro da minha casa. E uma pergunta que eu não te fiz, ela tem nacionalidade coreana também? Acredito que agora sim, porque na época, quando ele levou ela, ele mandou a foto de um passaporte coreano. Então, eu não sei se ele chegou a tirar o passaporte dela coreano, ou ele mandou uma foto do passaporte dele para me mexer com o meu psicológico, falar que a Lois já é nacionalizada coreana. Mas até então ela não tinha nacionalidade coreana. Não sei agora. Então, desde que ele a levou, você não tem mais contato nenhum com ela? Não. Em maio, ele me mandou uma foto dela, por e-mail, uma foto dela na escolinha, falando assim, não se preocupe, a Lois está muito bem, já está na escola, já fala coreano, não se preocupe, ela está muito bem aqui. Foi. No Dia das Mães, ele mandou essa foto, esse e-mail. Ele é cruel. Foi, no Dia das Mães, do ano passado. Que ele cruel é cruel. fazer isso.
Daí, quando foi em julho, como eu falei para você no começo, minha filha tinha um celular, né? Que ela falava comigo, com a bisavó dela, que é minha avó, com a minha mãe, com ele. E aí eu mandei, né? Uma mensagem, oi, só para saber se ainda era o número dela. E chegou a mensagem. Aí ela me mandou um áudio falando: oi, mamãe, mãe, eu quero ficar aqui, eu quero aprender coreano. Isso já 3 meses depois de ter levado ela. Aí ela falando que tinha um cachorrinho lá, que estava feliz lá e tal, né? Aí eu, assim, me mantive forte, falei para ela estudar, né? Em nenhum momento, assim, falei com a atriz ou algo assim. Até hoje eu tenho esses áudios aqui, que foram os últimos áudios que ela me mandou. E aí depois daí ele trocou o número dela, ou eu fui bloqueada, enfim. E para não dizer que eu falei com a minha filha, eu falei com ela por chamada de vídeo nesse 1 ano e 6 meses, uma vez, que foi agora no mês passado, em setembro. Nossa, e como foi falar com ela depois de 1 ano e 6 meses? Então, eu vi ela na audiência em agosto. Eu vi ela, assim, a um metro de mim, do meu lado. Mas Na a minha. audiência de custódia, né? Isso, na audiência diária, né? Quando eu estava indo, a vice-cônsul me ligou, porque eu fui acompanhada da vice-cônsul e de uma intérprete da embaixada. E a vice-cônsul me ligou, disse: Damares, eu tenho uma coisa para te falar. A Loísa está aqui no tribunal. Eu, dentro do táxi, eu comecei a querer chorar. Ela falou: estou te ligando porque eu sou mãe, eu sei que vai ser um baque, porque é 1 ano e 5 meses, né? Sem ver minha filha. E aí eu falei assim para ela, disse: tá bom, eu tô chegando já. Mas assim, ao mesmo tempo que eu achei que eu fosse falar com a minha filha, que eu fosse abraçar ela, eu já estava esperando uma reação negativa da parte dela, né? Eu não criei expectativa por cima disso, né? De poder falar com ela. E aí, quando eu saí do elevador, ele não acreditou que eu estaria naquela audiência. E ela começou a se esconder atrás dele. Ele não acreditou, sabe por quê, cara? Porque ele tentou barrar a minha entrada no país. Como? Lembra que eu te falei que a gente estava conversando antes dele sequestrar a Louise? Que ele estava fazendo visto para mim, falando que o meu visto foi Aham. negado e o da Louise foi permitido. Quando eu cheguei na Coreia do Sul, que eu desembarquei para passar na imigração, eu não passei, eu já fui direto para a salinha para ser deportada, porque ele tinha colocado no meu visto que eu fui fazer programa na Coreia. Tava lá o meu nome como denúncia, e ele ainda colocou assim a minha foto e colocou em coreano. A policial mandou colocar no meu celular a tradução. Ele colocou em coreano, fui traduzindo no Google Tradutor, ele colocou bem grande. Eu vim me prostituir. Nossa, que crueldade fazer isso. Como uma pessoa em sã consciência que vai viajar para outro país, vai preencher um formulário e colocar que vai se prostituir naquele país. É lógico que eu vou ser barrada, né? E aí eu passei quase 2 horas naquela salinha da imigração, mostrando as fotos da minha filha, falando o que eu tinha ido fazer realmente na Coreia. Eu tive que comprovar onde eu iria ficar, né? No Airbnb, pedir o endereço, número do proprietário, ligaram para o meu advogado, que eu tenho um advogado coreano, a embaixada, né, interviu. E aí foi que a policial me pediu desculpa e me desejou boa sorte. E aí eu entrei. Ela falou que sentia muito pelo que tinha acontecido comigo. Aí ele te vê, ele deve Quando gelar. ele não acreditava, porque ele já tinha falado para mim, ele chegou a falar para mim, ele falou: se você tentar vir para a Coreia, você não vai conseguir entrar. Por mim, você não entra aqui. E a mulher dele também falou para uma conhecida minha, falou assim: se a Damares tentar vir aqui, por mim, ela não vai entrar. Eu vou fazer de tudo para ela ser barrada. E eles fizeram mesmo. Ele fez isso. Ele me denunciou como prostituta, porque na Coreia, prostituição é crime, não pode. E também, ao mesmo tempo, né, fazendo um pouco o outro lado, também isso pode te ajudar, não sei, de alguma maneira, para trazer sua filha de volta, porque quem vai se prostituir num país que é proibido se prostituir? Quem vai escrever? O que eu quero dizer, sabe quando vai para os Estados Unidos que perguntam: você tem explosivos? Você carrega arma? Você acha que alguém, em sanco, mesmo carregando, vai escrever que... Claro que não. Então, eu acho que no final, né, eu fazendo aqui, pensando, no final ele até te ajudou. A policial falou: bom, isso daqui, com essa moça aqui, ela não ia escrever tudo isso. Claro Isso que que ela ia ela. te perguntar, te interrogar, que faz parte, é o papel dela. Mas ela devia estar falando: ou essa moça tem alguma, fora da casinha, Problema. ou Exatamente. alguma coisa está errada aqui. Não, porque até então, quando eu fui barrada, como eu não estava entendendo nada do que estavam falando, né? Eu já mandei ligar para o meu advogado e tudo.
foi quando eu perguntei assim, da moça pelo Google Tradutor. Eu falei assim, tá dando algum problema na minha entrada? Aí ela mandou para escrever no tradutor, sim. Aí veio uma outra moça, porque era uma policial mais velha, né? Aí veio uma outra policial mais nova e mandou eu ler no tradutor dela bem assim, você disse no seu queta, que o queta é um risco, né? Você está dizendo no seu queta que você vai se prostituir. Aí foi quando eu fiz um texto no Google Tradutor, falei que eu não me prostituir. E quem tinha tirado esse vício era o meu ex-marido. Expliquei, né? Certinho. Daí, com todas as provas que eu provei, a audiência que ia ter foi no dia 24, né? Falei, eu tenho uma audiência amanhã. Eu cheguei no dia 23 na Coreia, eu falei, eu tenho uma audiência amanhã. Você pode ligar para o meu advogado. Aí foi quando eu dei o endereço do Airbnb que eu fiquei, contato do proprietário, a embaixada entrou em contato com eles, aí a policial me liberou. Mas eu passei 2 horas e meia naquela sala para ser aprovada para entrar no país. Nossa, uma língua totalmente estranha, você sem sua filha. Nossa, eu sinto muito. Sim. Eu sinto muito pelo. Daí, Então, para ele foi quando ele te viu, ele falou quando não. ele me viu, ele abaixou a cabeça. Ele, tipo, fez, eu não acredito, sabe? Porque ele, ali naquele momento, eu acho que ele achou que naquela audiência ele ia me difamar pro juiz, falar horrores, eu não estaria lá para me defender. Só que aquilo ali para ele foi, eu não sei o que ele sentiu na hora. Isso mostra o amor infinito, o amor incondicional de uma mãe, né? Uma mãe. Com Sim. certeza, uma viagem até a Coreia do Sul não deve ser uma coisa barata. Mais estadia. Daí foi quando a gente entrou, eu cheguei assim nos 45 segundos do último tempo na audiência, eu estava muito atrasada, mas eu cheguei bem na hora. Na hora que terminou uma audiência para começar a minha, e na Coreia as audiências são de 10 em 10 minutos. Não é aqui no Brasil que você entra na sala e não sabe que horas vai sair. Lá é 10 minutos e já é outra família entrando e assim vai. E, cara, na hora que eu entrei na sala, eu não vou mentir não, assim, me subiu uma raiva de olhar para ele, de estar frente a frente com ele. Eu tive muita raiva. Mas eu falei, eu vou me controlar. Só que quando eu sentei na cadeira, que eu olhei assim o meu nome ali, e eu olhei para minha filha, a minha filha não tirava o olho de mim, aquilo ali, a minha raiva saiu assim, em choro. Eu comecei a passar mal. Já que eu não pude gritar ou fazer algo ali, mas meu sentimento exalou nos meus olhos. Eu comecei a passar mal, chorar, de soluçar. Meu intérprete falou, calma, Damares, calma. Foca no juiz, vai dar tudo certo, calma. E o juiz ouviu primeiro a minha filha. A minha filha saiu do Brasil sem falar nada em coreano. A minha filha estava ali falando coreano com os juízes, falando que não queria voltar para o Brasil, que não queria ficar comigo. O juiz pediu para ela me dar um abraço, ela falou que não queria me abraçar. Ela se negou a me abraçar. E aí a intérprete falou, né, para mim, o juiz pediu para ela te abraçar e ela não quer abraçar você. O pai da minha filha não falou em nenhum momento. Ele ficou calado. O juiz estava ali para me ouvir. Eles levaram a criança por estratégia da defesa. E foi quando o juiz me fez as perguntas. Eu respondi com bastante serenidade, com bastante calma. O juiz perguntou o que eu estava sentindo ali, de saber que a minha filha não queria contato comigo. Eu falei que eu entendia, que eu estava ciente que isso ia acontecer, e que eu entendia pelo fato de a gente estar 1 ano e 6 meses separada, e que ela estava manipulada pelo pai. E 1 ano e 6 meses para uma criança não é 1 ano e 6 meses para a gente, né? 1 ano e 6 meses é um outro tipo de desenvolvimento para a criança. É muito tempo, né? Para a vida curta de uma criança. Sim. Mas o que me confortou ali, cara, é que ela sabia que eu era a mãe dela. Isso é isso. Isso foi o que mais me confortou, sabe? Porque quando ela me viu, ela meio que se escondeu atrás do pai, tipo, nossa, será que ela vai me levar? Né? Tipo assim, com medo não, assim, com vergonha. E lá na sala, ela falou outro dia que não queria voltar pro Brasil comigo, isso aqui. Mas ela estava bem séria, ela estava uma criança muito séria e não parava de me olhar. Ela estava ali olhando fixamente para mim. Mas era como se ela quisesse falar comigo e não podia, entendeu? Saiu já de casa ensaiada. E o advogado, né, a advogada da outra parte, todo o tempo como é que eu posso falar? Me distratando, né, me diminuindo como mãe. Difamando. Me difamando, a todo tempo me diminuindo como mãe, a todo tempo. Em nenhum momento a advogada falou coisas a favor assim, dele, ou coisas boas, era contra mim, querendo me desestabilizar ali, mas em nenhum momento eu me desestabilizei, eu fiquei calma,
falei, né, o que eu precisava falar para o juiz, e o advogado que eu contratei na Coreia, assim, não me defendeu, ele ficou todo o tempo calado. E é advogado, só para as pessoas entenderem, você pagou pelo serviço, né? Eu paguei com o meu dinheiro. O genitor leva a criança e a Damares tem, não estou falando, eu sei que para a Damares esses custos para ter a filha dela são nada, mas são custos, né? É valor da passagem, é advogado, é documentação que tem que traduzir, né, Damares? Exatamente. Inclusive, agora com o processo que eu entrei aqui no Brasil já de processo de família, né? Eu vou ter que traduzir e juramentar a decisão da justiça coreana. Para você ver, mais um gasto, sendo que eu já traduzi documentos para mandar para a Coreia. Agora eu tenho que traduzir documentos da Coreia para o Brasil, para o português, né? Então, e a gente sabe que documentação juramentada não é barato. Para pagar advogados e os advogados de fora, eles não, você pode pedir desconto, eles não dão, como eu já pedi. O advogado simplesmente falou, tá na nossa tabela, a gente não pode fazer isso. E esse advogado da Coreia, que você falou que você contratou, ele não fez nada? Não fez nada. E ele foi indicado pela CAF, tá? Só para deixar aqui. A CAF me enviou uma lista com 5 advogados. A CAF, para quem não sabe, é um órgão do governo. Isso, um órgão federal. Um órgão federal. Isso. Ele foi indicado pela CAF? Pela CAF. Uma lista com 5 advogados. Entrei em contato com todos os advogados, todos me cobravam 5 mil, 6 mil dólares, muito dinheiro. Esse que eu contratei, ele me cobrou 2.500 dólares. Aí foi assim, vamos dizer, entre aspas, né? O mais em conta. Porque todos me cobravam acima de 4 mil. E eu paguei, na maior dificuldade, paguei esse advogado. Ele me respondia assim, se eu tivesse uma dúvida, mandava um e-mail para ele, ele me respondia daqui a 2 semanas. Não era aquele advogado de me responder na hora. Por mais que eu mandava mensagem para ele à noite aqui, que lá era de manhã, ele já estava no escritório. Ele passava uma semana para me responder. Gente, é uma mãe que a filha está na Coreia do Sul. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E a pessoa está sendo paga para fazer um serviço. Eu não consigo Quando foi entender. em junho. É revoltante. Para mim, isso é revoltante. É revoltante. Infelizmente, né, é assim que eles julgam os casos das mães. E quando foi em junho, ele falou que ia ter em junho, dia 22, uma audiência de recuperação da minha filha. Aconteceu a audiência, eu estava toda feliz, nesse dia eu nem dormi, né, para me receber a notícia que a minha filha ia voltar. Sabe o que o advogado falou? Que o pai da Louise tinha ganhado a guarda dela na Coreia por revelia. Como ele ganhou a guarda por revelia, se eu contratei um advogado? O que ele estava fazendo lá? Foi isso que ele falou. Ou seja, o pai da Louise entrou com pedido de guarda na Coreia e ele sabe onde eu moro, ele sabe o meu endereço do Brasil, ele sabe o endereço da minha mãe. Por que ele não pediu para a justiça coreana me notificar? O advogado falou para mim que a justiça coreana deu a guarda pai lá na Coreia porque eles não tinham me encontrado. Eu não tinha recebido, tinha paradeiro indefinido. Eles tinham ganhado por revelia. Aí foi quando o advogado falou, em agosto, dia 24, vai ter mais uma audiência. Vai ser a audiência diária. Você tem que vir para a Coreia, porque se você não vier, você pode não ganhar o caso. Aí foi nessa audiência que eu fui, em agosto. Foi nessa audiência que eu fui. Que é essa audiência que te deu ganho de causa. Foi essa audiência que me deu a ganho de causa. E após essa audiência, Karen, a intérprete, a Consul falou, você quer ver sua filha? Eu falei, quero. O pai, o genitor, né, saiu tampando o rosto da minha filha, descendo as escadas. A audiência tinha sido no 5º andar. Ele saiu tampando o rosto da criança, correndo, descendo as escadas, como se fosse um criminoso. E para mim não falar com a filha, saiu correndo com a criança. Eu não cheguei a ver minha filha direito, eu vi a minha filha ali naqueles... A audiência demorou um pouco mais de 10 minutos, eu cheguei a ver minha filha ali naqueles 20 minutos de audiência. Ela não parava de me olhar, mas na hora que a audiência terminou, ele foi o primeiro a sair da sala e saiu descendo as escadas. Aí a cônsul e a intérprete foram falar com a advogada dele fazendo assim com a mão e falando que não era para me chegar perto da criança, que não era para me se aproximar da criança, que a criança não queria me ver, que eu ia fazer mal à criança. Aí a advogada, a intérprete foi falar com o meu advogado, olha o conselho que ele me deu, para me subtrair a criança novamente. Esse foi o conselho. Eu não tenho comentário para isso. Que absurdo. O meu próprio advogado me deu esse conselho. Que a única saída era subtrair a criança novamente. Aí eu me pergunto, como é que eu vou subtrair uma criança que já foi subtraída do Brasil sem documentos? É um absurdo. Eu não vou fazer isso. Porque, apesar de tudo que eu tava passando ali, Karen, eu tava com muita fé. Eu nunca perdi a minha fé.
quando a minha filha voltar, é isso que eu vou falar. A minha fé trouxe a minha filha de volta, né? Eu nunca perdi a minha fé, nunca. A fé. Mesmo o advogado falando aquilo, eu estava confiante. Falei, não, vai dar certo para mim. Falei, vai dar certo para mim e essa audiência vai ser ao meu favor. E aí eu fiquei, depois da audiência, eu fiquei mais de 5 dias na Coreia, tentando ver minha filha. Eu mandei mensagens para o genitor. A mensagem que eu recebi do genitor foi: não é desse jeito que você vai conquistar o amor e a confiança da sua filha de novo. É sequestrando a filha, igual ele fez. Foi isso que ele foi. Foi isso que ele falou para mim. Você para de ficar me perturbando a minha família, porque não é desse jeito que você vai conquistar o amor da Loíse nem a confiança dela. Deixa a criança decidir. Foi essa mensagem que eu recebi dele. E pare de ficar me ligando. Pare de perturbar minha família. Foi isso que ele falou. Eles chegaram a tirar minha filha da escola antes da hora, né? Porque eles imaginaram que eu ia lá e eu fui na escola, minha filha já tinha saído da escola, antes do horário que terminam as aulas. Eles não deixaram você ver sua filha. Não. Pedi ajuda da CAF. A CAF falou que ia disponibilizar alguém, que não poderia disponibilizar alguém para ir me acompanhando na casa dele, porque isso era coisa pessoal entre eu e ele. Foi isso que a CAF falou. Sendo que na audiência do Senado, a CAF fala que faz de tudo para a criança falar tanto com a genitora quanto com o genitor. E porque quando eu pedi para a CAF entrar em contato com a CAF coreana, para alguém me acompanhar, para me ter contato com a minha filha, eles falaram que não podia disponibilizar isso. Só fazendo um adendo, ela está falando da audiência pública que teve agora no começo... No dia 3. Dia 3 de outubro. E a CAF não falou que não podia disponibilizar porque isso era coisa pessoal, que eu teria que falar com o genitor. E aí eu vim, né, embora da Coreia, sem ver minha filha, sem poder falar com ela. E eu fiquei sabendo que eles me denunciaram na Coreia, já após ter acontecido a audiência. Ele e a esposa dele foram numa delegacia, me denunciaram por prostituição. Aí a polícia foi bater no lugar onde eu estava hospedada, no Airbnb. Mas eu já tinha voltado para o Brasil. É de uma eu não consigo achar outro adjetivo. É de uma crueldade, mas é o que você falou, você não perde a fé. E isso é o mais importante. Não perco minha fé. E é a fé que te dá esse chão, e é a fé que vai trazer sua filha de volta. É a minha fé que vai trazer minha filha de volta. Você ganhou na primeira instância, ele recorreu, é isso? Ele recorreu 4 dias antes do prazo acabar. E quando vai ter o segundo julgamento? Final do mês. O advogado me passou que é no final do mês, mas que eu não precisava ir até a Coreia, né? Nessa segunda instância. Mas, assim, eu estou estudando a possibilidade, né, de ir até lá, até mesmo para esperar a decisão do juiz. Claro. Quero acompanhar de perto. No primeiro momento, na primeira audiência, como eu falei, o advogado não abriu a boca para me defender. Até a própria cônsul falou, ele abriu a boca só para bocejar, porque ele não falou online, enquanto a advogada da outra parte estava, né, me difamando. O meu advogado não me defendeu, eu que me defendi. E aí até pensei assim, eu falei, meu Deus, será que ele não colocou nada que eu enviei para ele? Porque eu mandei a prisão preventiva do genitor da minha filha aqui no Brasil, eu mandei o documento de guarda que eu tenho aqui no Brasil, mandei os documentos tudo certinho, traduzidos, os documentos mais importantes. E o que o pai da minha filha colocou no processo dele foi o quê? Fotinhas de família e cartinhas. Ele não colocou um documento. E o que ele falou para o juiz, na minha frente ele não falou, mas ele colocou no processo que a minha filha tinha sido abusada sexualmente. Mas eu não vi ele não colocou nenhum laudo, nem nada, né? Falou da boca só. O que ele colocou mesmo que a advogada dele anexou no processo foi fotos dele com a minha filha, fotos da minha filha na escola, cartinha da enteada dele, dizendo que considerava a minha filha como irmã e que tem medo da Loíse voltar para o Brasil e ser maltratada pela mãe. Eu coloquei os documentos mais importantes anexei no processo da Coreia, tudo traduzido, tudo certinho lá, bonitinho. E a justiça coreana decidiu que tudo que o genitor falou, provas infundáveis. Ele falou sem fundamentos. É isso que está no documento coreano. Tudo que ele falou é sem provas. E foram tudo falas infundadas e que a criança não corria risco psicológico estando com a mãe e a criança não tem sinais de abuso sexual. E que eles decidiam pelo artigo 8 e 12 da Convenção, retorno da criança para o Brasil, né? E que realmente o réu, né, falou o nome dele lá, está com uma prisão, um mandado de prisão no Brasil. E a Coreia não poderia ir contra a Convenção, não
não poderia permanecer com a criança no Qual país. artigo? Qual artigo? Artigo 8 e 12, quando eles decidem pelo retorno para o país habitual da criança. Né? A criança é brasileira, nascida e criada no Brasil. Eu não sei se você vai saber responder, mas tem alguma consequência para ele, tudo isso que ele fez? Eu posso entrar com processo de sequestro contra ele lá na Coreia. Mas aqui ele já está com processo criminal, ele já tem um mandado de prisão aqui. Então, eu penso assim, eu já estou tendo muito gasto para me trazer a minha filha. É como você falou, para trazer a minha filha não é nada isso. O importante é que eu esteja com ela. Então, Karen, a minha filha chegar, eu vou viver para ela. Eu não posso, infelizmente, mais recuperar o tempo, né, que eu estou perdendo nesses 1 ano e 6 meses dela, mas eu vou procurar me dedicar muito mais à minha filha, mais do que eu me dedicava antes. Eu acredito que a lei divina ele vai pagar, entendeu? Porque ninguém sai dessa vida sem pagar, então eu não vou ter mais gasto de processar ele por sequestro lá na Coreia, entendeu? Eu acho que cada um sabe que vai passar pelas coisas erradas que já fez, a gente paga, querendo ou não. Então a única coisa que eu quero é ser feliz com a minha filha, porque a minha justiça vai ser feita, que vai ser o retorno da minha filha, né? E você vai ter sua filha de volta. Vou ter a minha filha de volta. A Damares, ela tá fazendo uma vaquinha para quem puder ajudar, né, Damares? Não entendi, desculpa. Você pode contar para a gente um pouco sobre a vaquinha? Sim. Então, nesse processo de segunda instância, o advogado pediu $1.500, né, para me representar na segunda instância. $1.500 com taxas, tudo, dá mais ou menos uns R$ 9.800. E eu tô divulgando, né, o meu Pix, para quem puder me ajudar com qualquer quantia, é bem-vindo. Quem quiser ir lá no meu Instagram, @voltaluize, tem a história lá. Vou postar mais vídeos contando detalhes para as pessoas ficarem par da situação e atualizar as pessoas também do que está acontecendo no processo. Eu preciso muito, qualquer quantia é bem-vinda. A Karen vai deixar aí no Pix, que é damareslouise16@gmail.com, é o meu e-mail. E qualquer quantia é bem-vinda. E a Damares deve estar aqui em algum lugar aí do vídeo, você vai ver o número e vai estar na descrição também. Se o número passar rápido e você não conseguir, vai estar na descrição, ou você pode entrar no Instagram da Damares e apoiar essa mãe a trazer a Luíse de volta, que a Luíse pertence a essa mãe, pertence ao Brasil, e eu tenho certeza, Damares, que ela vai receber todo o amor do mundo quando ela estiver com você. Vai sim, eu estou bem ansiosa. Todo mundo aqui da minha família, meu marido está bem ansioso. A gente tá bem confiante, né? Inclusive, até o próprio advogado da Coreia falou que 90% de chance de eu ganhar, né? Ele não podia dizer 100%, porque quem decidiu é o juiz, mas eu acredito que em 15 dias, né, não vai mudar essa decisão, que o juiz vai manter, e eu estou bem confiante. Damares, vem aqui depois, quando a decisão for favorável, e vem aqui contar para a gente como que foi a sua reação com a decisão favorável. Eu vou contar sim, inclusive com a Heloíse do meu lado. Volta aqui, porque vai ser um presente para mim, para quem está te assistindo, ver você do lado da sua filhota. Damares, muito obrigada. Obrigada a você, eu que agradeço pela oportunidade de ter ouvido a minha história, de poder contar. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Eu que agradeço você, porque eu acho que as nossas histórias, não importa quais sejam, ajudam tantas outras pessoas. Então, muito obrigada por vir abrir seu coração aqui, por contar a sua história. Então, vamos todos celebrar quando o Luiz estiver de volta. Sim, se Deus quiser, eu estou bem confiante, né? Eu peço oração de todo mundo também, né? Energias positivas para que isso em breve aconteça. Estou bem confiante que antes do Natal ela vai estar aqui. E é isso, a gente seguir nossa vida, ser feliz e tomar as devidas providências, né? Aqui no Brasil. Obrigada para você que ficou até aí. Um beijo, tchau.